Boa tarde, bem-vindo a mais um Sim, Não ou Talvez. O meu nome é Ana Machado e comigo estão Francisco Brito e Luís Pardal. Hoje, Patrícia Machado não pôde estar presente. Vamos então começar com o primeiro tema deste programa. O primeiro tema vai para um candidato oficial às eleições autárquicas para 2025, Carlos Zorrinho, que foi escolhido para candidato do PS à Câmara de Évora nas eleições autárquicas de 2025, professor catedrático do Departamento de Gestão da Universidade de Évora, tem 65 anos, já foi deputado e líder parlamentar, eurodeputado e secretário de Estado. De recordar que já tínhamos avançado com esta possibilidade em abril, quando numa entrevista à Diana FM em Bruxelas, Carlos Zorrinho não afastou uma candidatura autárquica. Ora, pelos vistos, Carlos Zorrinho é candidato, vai continuar na vida política. Vamos então começar este programa com o Francisco Brito. Olá, bem-vindo, Francisco. Francisco, já temos aqui um candidato. Qual é o perfil deste candidato? O que é que se pode esperar aqui de Carlos Zorrinho? Ora, muito boa tarde ao Luís Pardal, boa tarde Ana Machado, boa tarde aos nossos ouvintes. Eu acho que há já aí no que disseste, Ana, uma questão a priori. É que eu não sei se esta candidatura coloca efetivamente Carlos Zorrinho na vida política ativa, e eu explico. Portanto, é candidato, muito bem, portanto é a cara que o Partido Socialista escolheu, portanto a cara e não o candidato. Portanto, em vez de optarem por um candidato que consiga efetivamente e que tenha a experiência necessária de gestão aplicada para levar a Câmara de Évora a uma resolução dos problemas que tem, que são muito graves, como nós sabemos, escolheram uma cara que seja minimamente conhecida das pessoas, que possa cativar eleitorado, que possa cativar votos, porque o que interessa ao Partido Socialista é ganhar. A partir daí, pouco importa se é o Carlos Zorrinho ou se é outro qualquer. Nós temos o exemplo disso ao nível do país, quer dizer, o António Costa e Pedro Nuno Santos são líderes completamente distintos e, no entanto, a máquina socialista funciona exatamente da mesma forma. Portanto, é exatamente assim que o PS se organiza, é uma questão de estrutura e, por isso, aqui pouco importa para os évorenses quem é que é o candidato do Partido Socialista, porque naturalmente conhecerão mais facilmente o nome de Carlos Zorrinho, mas efetivamente o Carlos Zorrinho não tem qualquer tipo de experiência no seu currículo de gestão autárquica. Portanto, foi presidente de uma Assembleia Municipal, o que nada tem a ver, ainda por cima de Montemor, que nada tem a ver com a gestão das dificuldades que Évora enfrenta, dos desafios que vai enfrentar no próximo mandato, e que já lá vou, de seguida, ou na segunda ronda, e por isso eu acho que há aqui, de facto, uma grande ideia desta parte, e nós vamos ouvir a seguir o Luís Pardal a falar precisamente disso, portanto da grande motivação que neste momento o PS sente por ter um nome que é conhecido, e depois naturalmente que há depois aqui outros fatores que devem ser vistos. Carlos Zorrinho tem a idade do atual Presidente da Câmara de Évora, que está praticamente a entrar para a sua idade de reforma. Portanto, Carlos Zorrinho objetivamente não é um candidato para ser Presidente de Câmara, caso ganhasse, durante 3 anos. Portanto, não é esse o objetivo. Acabaria o terceiro mandato com praticamente 80 anos. Portanto, não é objetivamente essa a estratégia do Partido Socialista nem do próprio. Portanto, aqui fica imediatamente implícito que a estratégia de Carlos Zorrinho é ser candidato, ser Presidente de Câmara, se ganhar provavelmente 2 anos e a seguir sair de cena e então nesses 2 anos tem espaço suficiente para construir outro candidato que esteja atrás. Eu não acho que isso satisfaça aquilo que são as necessidades da Câmara de Évora neste momento. Portanto, vamos ter de facto, de perceber exatamente o que é que, ou os évorenses vão ter que pensar o que é que querem para o seu futuro. Portanto, se querem efetivamente alguém que vem dar a cara e depois a seguir vai sair de cena, ou se querem um candidato mais novo, com conhecimento daquela que é a realidade da Câmara, com um acompanhamento neste último mandato permanente, com propostas, com uma oposição séria, como é naturalmente o candidato do PSD
PSD, o vereador da oposição e engenheiro Henrique Sinsim, que efetivamente neste contexto está muito melhor preparado do que Carlos Zorrinho. Naturalmente que é um nome à partida menos conhecido das pessoas, o que é normal, naturalmente. Não teve nos cargos que o PS destacou para Carlos Zorrinho. Mas a verdade é que tem um passado recente de grande empenho na vida política da cidade, com o desenho de um programa autárquico que começou em 2021, mas que se tem vindo a aperfeiçoar cada vez mais, portanto, à realidade da Câmara, às alterações que a Câmara tem tido. Não é uma pessoa que está fora de Évora há décadas, como Carlos Zorrinho, porque Carlos Zorrinho é de Évora, enfim, as pessoas dizem que é de Évora, na realidade não é de Évora, também nunca foi propriamente de Évora. Portanto, a verdade é que é uma pessoa que está muito distante daquela que é a realidade da cidade, porque não basta ver notícias de Évora para percebermos o que é a cidade. Não basta vivermos cá para percebermos exatamente o que é a realidade da Câmara. Precisamos de acompanhar diretamente, precisamos de acompanhar permanentemente os documentos, precisamos de pensar em propostas, precisamos de negociar propostas, precisamos de conhecer as pessoas que trabalham dentro da Câmara, as estruturas, a organização, porque isto vai ser fundamental no próximo mandato. A Câmara de Évora precisa de uma reorganização interna enorme. E eu, sinceramente, com todo o respeito que tenho pelo Carlos Zorrinho ou por outros candidatos que o PS poderia apresentar, efetivamente neste candidato do PS não vejo a capacidade e o conhecimento necessário para conseguir efetivamente criar esta mudança na Câmara de Évora. Não vejo sequer que conheça minimamente esta realidade. Portanto, acho que isto são de facto situações centrais e que naturalmente ao longo dos próximos meses serão mais discutidas e também melhores conhecidas dos évorenses, que poderão naturalmente no próximo ano escolher o próximo Presidente da Câmara de Évora, dentro de várias opções que vão ter e que não se esgotam em Carlos Zorrinho, naturalmente. Luís Pardal, bem-vindo. O que se pode esperar de Carlos Zorrinho, que já apresentou então a candidatura? Olá, viva, muito boa tarde ao Francisco, à Ana, aos nossos ouvintes. Eu, antes de mais, peço desculpa aos nossos ouvintes se de alguma forma a minha voz me falhar. Eu estou a gravar a partir de casa, enfim, com alguns sintomas gripais, mas a participação neste programa e relativamente a este tema é fundamental. O Francisco teceu aqui algumas considerações que, enfim, não seria de esperar outro argumentário, mas que é importante esclarecer quem nos está a ouvir e, sobretudo, clarificar algumas coisas que até o Francisco disse. Mas, antes disso, eu acho que é importante fazer a seguinte reflexão. É que Évora, a nossa cidade, o nosso concelho de Évora, é uma cidade alentejana, num contexto, no panorama nacional, muito importante, é uma das capitais do distrito, mas é também uma cidade europeia. Portanto, nós temos uma reputação internacional muito grande, mas que está afetada por esta gestão da CDU, muito virada, digamos, para uma política de inação, e não é isso que poderá acontecer nos próximos anos a Évora. Aliás, seremos Capital Europeia da Cultura em 2027 e nós precisamos de uma liderança que tenha uma bagagem grande em termos estratégica, em termos de gestão cultural, enfim, colocar Évora preparada para os próximos desafios. Isto por um lado. E por outro lado, nós precisamos de alguém a liderar a Câmara Municipal que tenha a capacidade de gestão. Uma capacidade de gestão a olhar para aquilo que é a orgânica interna da Câmara Municipal e fazer aquilo que é necessário para motivar mais os trabalhadores, para reorganizar os serviços, porque é isso que se sente que é necessário. Nós não nos podemos esquecer que Évora atravessa um período muito complicado em termos de recuperação do espaço público, em termos de desenvolvimento económico do nosso concelho. E nós olhamos para a gestão da CDU e não vemos esse investimento, essa capacidade de melhorar, por exemplo, o espaço público. Mas até para isto é preciso ter alguém com uma visão estratégica, com uma bagagem
digamos, académica, uma bagagem profissional, uma bagagem, sobretudo, de percurso de vida que, que demonstre capacidade para efetivamente fazer aquilo que é necessário, que é melhorar a orgânica interna da Câmara Municipal. E Carlos Jorrinho tem também essa capacidade. O Francisco dizia que, bem, que ele não tem o conhecimento do que é a gestão autárquica. Bem, ele, Carlos Jorrinho, já foi autarca em Évora, já foi autarca também em Montemor, e não nos podemos esquecer disto. É que Carlos Jorrinho, mesmo até nos últimos anos, enquanto deputado europeu, manteve uma relação de muita proximidade com os autarcas, a ouvir. E isto é fundamental. É alguém que tem estas duas capacidades, que é, por um lado, de projeção ao nível europeu e, por outro lado, manteve sempre uma relação muito próxima com os autarcas, inclusive dos diferentes partidos do distrito. E é alguém que tem esta capacidade de ouvir. E, portanto, isto é fundamental. E Carlos Jorrinho é alguém que manteve sempre a relação com Évora. A casa dele é cá, é em Évora. Ele, apesar de trabalhar nestes últimos anos a maior parte do tempo fora, é uma verdade, mas por outro lado, ele vinha praticamente todos os fins de semana a Évora fazer trabalho de relação com os autarcas e com as entidades do distrito de Évora e mesmo do Alentejo. Portanto, e isto aqui é importante transmitir isto, e quem o conhece sabe que isto é verdade. É alguém que manteve sempre as relações com Évora. E, portanto, não está distante daquilo que é a realidade de Évora. E depois é também alguém que tem uma trajetória académica invejável, não é? Quer dizer, ele é professor catedrático, tem um percurso académico muito sólido, que teve responsabilidades, inclusive, na Universidade de Évora, foi pró-reitor da Universidade de Évora, por exemplo, e, portanto, é alguém que, bem, muitas vezes diz-se, não é? Anda de tacho em tacho, ou ele continua na política porque precisa de cargos políticos. Não, é alguém que a sua profissão é na Universidade de Évora e teve este papel sempre ativo na universidade. E, portanto, e mesmo em termos académicos, ele não está melhor na Câmara Municipal do que estaria na Universidade de Évora em termos remuneratórios. Portanto, não é isso que interessa. Aquilo que move Carlos Jorrinho é, sim, uma vontade de fazer por Évora aquilo que é necessário. E Évora, de uma forma geral, acredita e vê no candidato Carlos Jorrinho uma pessoa com uma visão estratégica e com uma sensibilidade de organização interna muito grande e que é necessária. Portanto, a combinação destas experiências todas posiciona, na minha opinião, como candidato ideal para a Câmara Municipal. E tem outra componente que é também que é muito forte. É que Carlos Jorrinho, apesar de ser uma pessoa ligada naturalmente ao Partido Socialista, é alguém que também colhe muito naquilo que são os independentes e até em pessoas até de outros aspectos partidários. Aliás, isso está a começar a vir a público, e até mesmo outras pessoas que têm outras identificações ou outras aproximações políticas, vê no Carlos Jorrinho alguém com esta capacidade de aglutinar uma candidatura forte e, nomeadamente, como te estava a dizer, com os independentes, que tenho a certeza que vão ter aqui também um papel importante naquilo que é o apoio e na consolidação desta candidatura. Francisco, faço aqui duas questões para esta segunda ronda. Esta é a melhor altura para apresentar a candidatura e será que os restantes partidos também vão apresentar brevemente os candidatos? Ora, enfim, eu acho que todas as alturas são boas do ponto de vista da estratégia política. Depois poderia haver outras considerações que eu não vou trazer para aqui, porque acho que não é esse o objetivo também e não é isso que interessa propriamente aos nossos ouvintes. Eu acho que é bom que as candidaturas sejam apresentadas com antecedência, portanto que os évorenses possam conhecer com tempo os candidatos e as propostas, porque não basta conhecer os nomes, não basta ser uma figura pública, é preciso muito mais do que isso, e nós precisamos efetivamente que os évorenses estejam muito bem informados daquilo que vão decidir no próximo
próximo ano, nas próximas eleições autárquicas. Porque não podemos cair nos mesmos erros. Não podemos cair nestes erros de construção de dívida da CDU e do PS. Portanto, isto já foi experimentado. Isto aqui não interessa se está Abílio ou se está Carlos Pinto Sá ou se está Zorrinho. Quer dizer, a metodologia destes dois partidos foi exatamente a mesma na Câmara de Évora. Foi endividar brutalmente a Câmara sem pensar no amanhã, sem pensar na gestão, na manutenção de como é que as coisas podem funcionar e serem sustentáveis. Portanto, os eburenses estão muito cansados disto, estão muito fartos disto e naturalmente que este tempo de antecedência permite-nos avaliar melhor as candidaturas que irão ainda aparecer, e eu acredito que até o início do próximo ano aparecerão todas as candidaturas e que a partir daí então pode haver uma visão muito clara e holística do que é que está em jogo. Dizer que não é por se ser um bom deputado ao Parlamento Europeu que se dá um bom Presidente de Câmara. Eu, por exemplo, gosto muito do Sebastião Bugalho. Acho que ele é um ótimo deputado europeu, mas eu não o imagino como Presidente da Câmara de Évora. Portanto, são características completamente diferentes. O Luís Pardal frisa muito a questão do currículo académico. Eu tenho muito respeito pela academia, conheço muitas pessoas que estão na academia, que têm currículos académicos brilhantes, que são ótimos para o nosso país, são ótimos para a nossa região e para a nossa cidade, e que devem precisamente reforçar muito essa presença da academia aqui. Agora, na gestão da Câmara de Évora, efetivamente não precisamos de um académico. Precisamos efetivamente do oposto disso. Precisamos efetivamente de alguém que conheça a visão prática da gestão. Por isso é que eu disse gestão aplicada. Porquê? Porque não basta ser formado em gestão ou ser catedrático em gestão para se perceber de gestão. Quer dizer, tivemos 12 anos já ou 11 anos de Carlos Pinto Sá, quer dizer, temos o exemplo claríssimo que o ser formado numa área ou ser das áreas da economia ou da gestão não é propriamente fator que permita ser um bom Presidente de Câmara ou fazer uma boa gestão da Câmara de Évora. É preciso muitas outras características. E nisso eu acho que efetivamente existirão melhores candidatos e nisso confio obviamente no candidato do PSD, porque efetivamente é uma pessoa que tem um perfil muito diferente, tem um perfil muito mais próximo das pessoas, tem um perfil de gestão efetiva, portanto no cargo que tem na Fundação Eugénio de Almeida há muitos anos, na gestão da área social, e que efetivamente não só é muito conhecido pelas pessoas que trabalham dentro desta área e respeitado, pessoas de diversos fóruns políticos, portanto de diversos partidos e de diversas ideologias, mas tem de facto uma visão muito clara daquilo que tem que ser a gestão da Câmara e gerir pessoas principalmente. Portanto, eu pergunto ao Luís Pardal o que é que então Carlos Zorrinho geriu. Portanto, foi autarca. Ser autarca da Assembleia Municipal não é a mesma coisa estar eleito na Câmara Municipal. Aliás, o Luís Pardal e eu somos eleitos na Assembleia Municipal de Évora, temos o nosso trabalho, mas esse trabalho é muito distinto do nosso trabalho enquanto presidentes de junta de freguesia. Portanto, a execução é muito diferente dos órgãos deliberativos. E eu pergunto então o que é que Carlos Zorrinho fez, que entidades é que ele geriu, que projetos é que ele conseguiu ter sucesso a gerir pessoas, portanto, foi responsável por quantas pessoas em termos de gestão, em termos de organização, portanto, onde é que isso está? Não é? Porque isso na academia e ter estudantes de doutoramento, quer dizer, isso é ótimo, mas em termos de gestão da Câmara de Évora isso não é propriamente o melhor currículo. E também dizer que eu acho que a Câmara de Évora precisa efetivamente se centrar numa visão jovem da cidade, portanto precisa efetivamente conseguir trazer aqui um novo paradigma para Évora. Nós precisamos de esperança, precisamos de resolver os problemas, mas precisamos de cativar também acima de tudo a juventude, precisamos de um projeto que olhe para os jovens, para a implantação de empresas também muito ligadas a esta área da sociedade, para que consigamos também aqui, e com a ajuda da Capital Europeia da Cultura, incrementar aqui um novo paradigma completamente distinto daquele que vivemos e daquele que o PS também quis impor à nossa cidade quando esteve no governo municipal. Portanto, precisamos efetivamente de um candidato que tenha um perfil diferente de Carlos Zorrinho, porque com todo o respeito, mas eu acho que a Câmara de Évora não deve ser um espaço de reforma, deve ser um espaço efetivamente de progresso e de carreira para quem entender de facto
facto fazer uma boa carreira de Presidente de Câmara. E nós, objetivamente, sabemos, e o PS nunca vai falar disto abertamente, porque sabe perfeitamente que Carlos Jorrinho não é um candidato para se fazer nem 3 nem 2 mandatos, não é? Nem para acabar o primeiro. É isso que está em cima da mesa neste momento, foi essa a forma que conseguiram para que o candidato aceitasse, e nós sabemos que não vão falar disto, sabemos que nunca vão assumir isto, mas a verdade é que é isso que está em cima da mesa, e não é isso que os éborenses querem, não é isso que os éborenses precisam. Nós precisamos de muito mais, nós precisamos de alguém que tenha garra para agarrar esta Câmara, que está completamente no fundo do poço. A Câmara de Évora está completamente enlameada em problemas, está completamente atolada em inoperância de serviços, e não pela falta de qualidade das pessoas que lá estão, mas porque as chefias intermédias nomeadas politicamente, escolhidas pelo PCP, e a gestão a política da Câmara do PCP não conseguiram reestruturar a Câmara de Évora, tal como o PS também não reestruturou. O Partido Socialista na Câmara de Évora piorou drasticamente o panorama interno da Câmara, e que agora esta gestão da CDU conseguiu, de facto, matar por completo. Nós precisamos de uma estratégia política completamente dissonante disto. Precisamos de alguém com a capacidade de romper com estas ideias instaladas, com esta máquina da CDU e a máquina do PS que ambos instalaram na Câmara, e que olhe para estas pessoas não pelo cartão partidário, mas que olhe para elas pela qualidade de trabalho que têm, e que as coloque a colaborar entre si e a trabalhar juntas para conseguirmos efetivamente alavancar a cidade. O Partido Socialista não consegue isso objetivamente pelo passado que já tem na Câmara de Évora, nem a CDU. Portanto, por isso é que eu acredito que o futuro da Câmara de Évora não vai passar por estas duas forças políticas. Luís Pardal, fica aqui uma pergunta então do Francisco, é para responder. Não, perdão, ficam algumas perguntas e ficam algumas necessidades para eu ter que esclarecer os nossos ouvintes. Eu percebo que o Francisco procura aqui arranjar e inventar argumentos para tentar credibilizar um argumentário que é muito que peca em muito daquilo que ele disse. Quer dizer, Carlos Jorrinho, ainda há pouco eu disse, ele já foi pró-reitor da Universidade de Évora. É um cargo executivo, portanto, é um cargo que está a acompanhar o dia-a-dia de uma instituição, neste caso, da Universidade de Évora. E depois, logo aí, não vou contar quantas pessoas é com que ele se relacionou em termos de gestão, digamos, do ponto de vista prático. E depois é alguém que, por exemplo, já foi coordenador nacional do Plano Tecnológico. Portanto, é alguém com uma visão, com a capacidade de coordenar. E depois, outra circunstância que o Francisco estava a dizer, que é um eventual desconhecimento daquilo que é a realidade autárquica. É mesmo porque não conhece Carlos Jorrinho. Porque se conhecesse o Carlos Jorrinho, sabia que até do ponto de vista daquilo que foi o seu trabalho na Europa, a visão dele sempre foi construir uma Europa a partir das características locais. E neste caso ele falava até do Alentejo. Portanto, construir uma Europa, mas nunca esquecendo aquilo que é a especificidade de cada local, de cada cidade, de cada região. Ele sempre falou disto. E, portanto, é alguém que sempre manteve esta preocupação e esta relação com o local. E isso é de louvar, porque muitas vezes aquilo que nós assistimos, ou se calhar como o Bugalho, que o Francisco estava a dizer há bocadinho, não é? Para já nem podemos comparar as pessoas, porque o Bugalho é alguém que, do ponto de vista populista, foi escolhido pelo PSD para levar para a Europa. Não podemos comparar com o perfil e com o traço de vida que Carlos Jorrinho tem. Portanto, são pessoas incomparáveis. E que, de facto, com Carlos Jorrinho nós tivemos um eurodeputado que manteve a relação local. Talvez questiono qual é que é a relação e a perspectiva de Bugalho. Mas isso são outros bugalhos. Agora, aquilo que nós temos que ter é um candidato com esta capacidade. E ele sabe como é que está a Câmara Municipal de Évora. Alguém acredita que Carlos Jorrinho não sabe as dificuldades financeiras com que se depara a Câmara Municipal? Ou com as dificuldades em termos de organização interna? Quer dizer, só alguém muito inexperiente é que se candidata e consegue aglutinar pessoas para o apoiarem. Só alguém inexperiente é que estaria a candidatar-se e não sabia
como é que se encontra a realidade da organização. E, portanto, ele sabe que este é um desafio muito grande. É um desafio muito grande que Évora e que a Câmara Municipal tem para ser gerida. Ele sabe disso. Mas disso não pode apagar a necessidade de termos um candidato com uma visão global. Nós vamos ser capital europeia da cultura. Precisamos de alguém com esta capacidade e com este conhecimento internacional para projetar Évora. É claro que ele não vai governar a Câmara Municipal de Évora sozinho. Portanto, terá uma equipa e terá com certeza uma equipa que também o vai ajudar, nem poderia ser de outra forma, a rever muito daquilo que é a gestão diária da Câmara Municipal. Mas uma coisa não pode apagar a outra. E outra característica que o Francisco há pouco falava, não é? Alguém que fosse mais jovem. Quer dizer, Carlos Jorrinho é alguém que mantém a sua vida ativa. Ele relaciona-se com várias faixas etárias. Quer dizer, desde os mais novos, quer seja por via daquilo que é o acompanhamento ao nível desportivo da cidade. Ele, aliás, tem participado de uma forma ativa naquilo que é a vida desportiva da cidade, acompanhando aquilo que é a atividade das associações. Isto por um lado. Por outro lado, foi um dos fundadores da Associação Académica da Universidade de Évora e desde aí tem acompanhado até antigos dirigentes da universidade que se juntam, portanto, não é alguém que se distanciou e que ficou no seu pedestal. Aliás, se há alguém que não está lá no átrio da sua cátedra, é Carlos Jorrinho, porque, de facto, ele atingiu a sua carreira, digamos, de uma forma exponencial. E, aliás, eu até ouço dizer até outra coisa, que é um candidato tão bom que até parece mentira. Portanto, não é que Carlos Jorrinho precise, do ponto de vista pessoal, ganhar a Câmara Municipal de Évora. Portanto, ele sente que tem contributos a dar para Évora, que tem contributos para melhorar aquilo que é o Conselho de Évora. Quer dizer, isto não deixa margem para dúvidas. E, portanto, eu compreendo que o Francisco esteja até de certa forma, enfim, a suscitar algum nervosismo, compreendo, não é? Porque vê que é uma candidatura forte, que é uma candidatura que poderá alargar bases de apoio e, portanto, tem que depois inventar aqui algum tipo de argumentos para tentar, enfim, naturalmente, fazer aquilo que é o seu papel e compreendo, mas não tenho dúvidas que é uma candidatura Luís, que mas a está a iniciar sério, agora e a a crescer. sério Não, que o não. nervosismo é o teu argumento? Compreendo, não Ninguém está compreendo, nervoso, compreendo, ninguém está compreendo. nervoso. Então, ainda bem que não Eu estão, acho que vocês vão ficando nervosos, mas isso ainda temos tempo. ainda bem que não estão, porque isto de facto é uma candidatura que está agora a iniciar, que tem um programa que tem que ser construído com a opinião dos éborenses, com o envolvimento dos éborenses, e portanto não há outra forma que não seja, porque nós precisamos de alguém, como disse, para terminar, que tenha esta capacidade de gestão interna, reconhecendo aquilo que são os problemas diários da limpeza urbana, da mobilidade, como estão as nossas estradas, até a uma visão mais farol para que nós voltemos a ter Évora e os évorenses que sintam a Évora com orgulho. Portanto, precisamos deste volte-face e, ao mesmo tempo, temos aqui um hospital a ser construído, precisamos de incentivar o cluster da saúde, as questões das tecnologias e, portanto, tornar Évora como uma cidade mais atrativa para se viver e para se trabalhar. Muito bem, vamos então esperar pela apresentação dos outros candidatos para trazer também aqui a este programa. Vamos passar ao segundo tema, trazido por Francisco Brito. Ora, muito bem, o tema que proponho tem a ver precisamente com o investimento nesta quadra natalícia que os municípios fazem. Portanto, pelo país fora, nós vemos que o investimento na iluminação de Natal das cidades, portanto, do espaço público, na programação alusiva ao Natal, até nos jardins de Natal, pronto, nos espaços temáticos, é um investimento considerável e que é utilizado pela maior parte dos municípios para conseguir atrair investimento. Portanto, investimento a partir do quê? A partir dos seus visitantes, naturalmente, portanto, as pessoas que vão ao local com aquele atrativo e que depois gastam dinheiro no comércio, gastam dinheiro na restauração, alguns com menos pressão, mas também gastam dinheiro na hotelaria, e a verdade é que isso também incrementa não só aquilo que é a cidade em si, a polis, que cada autarca
teoricamente deveria defender, e também o comércio e todo o tecido empresarial destes locais. Eu creio que falámos aqui o ano passado sobre Évora, mas eu acho que nunca é demais nós voltarmos a estes temas, não porque as luzes de Natal é que importam, ou o Jardim de Natal, porque efetivamente temos temas e preocupações bastante maiores na cidade de Évora, como a falta de habitação e muitas outras questões, mas efetivamente neste exemplo nós vemos também aqui a falta de investimento que a Câmara Municipal de Évora tem, neste caso a gestão da CDU, que, enfim, opta por fazer mais do mesmo, mais do que sempre fez e mal feito, portanto, com uma iluminação de Natal completamente banal, que poderia estar localizada em qualquer cidade do país, com um jardim de Natal que é completamente desligado das principais artérias do centro histórico este classificado como monumento nacional e inscrito na lista de património mundial pela Unesco, numa cidade que vai ser capital europeia da cultura e que tem um processo que deveria estar a acontecer, portanto não fosse o atraso da CDU na gestão de todo este processo. Hoje já poderíamos ter e deveríamos ter, até nestes momentos de vida da cidade, aquilo que será a capital europeia da cultura. Deveríamos ter aqui uma interpretação até, por exemplo, ao nível da iluminação de Natal, que poderia ser bastante interessante se realmente tivesse aqui uma interpretação artística e dissonante daquilo que nós hoje temos nas ruas. Continuamos a ter um centro histórico escuro, que a Câmara Municipal, através da gestão da CDU, não quer efetivamente melhorar, nem nesta fase, nesta quadra, nem noutras, portanto temos efetivamente um espaço público escuro e efetivamente temos uma Câmara Municipal que não consegue ver aqui as potencialidades que a quadra tem. Pronto, sabemos que existe um bloqueio ideológico. Portanto, sabemos que isso influencia muito a gestão da Câmara Municipal, mas a verdade é que uma gestão municipal tem que ir muito para além daqueles que são os desígnios dos partidos específicos em que as pessoas estão eleitas, tem que ir à busca daquilo que é efetivamente o necessário para aquele local. E eu tenho pena porque o ano passado, há um ano atrás, em dezembro, em Assembleia Municipal, propus à Câmara Municipal que, no meu contexto de autarca, que efetivasse um contrato interadministrativo de delegação de competências, portanto é aquilo que nos permite a nós trabalhar com a Câmara, portanto que a Câmara passe competências para uma junta de freguesia e naturalmente as verbas. Portanto propus que passasse esta competência de organizar toda esta quadra festiva, iluminação de Natal, tudo o que eles chamam Jardim de Natal, toda esta dinamização do comércio, para a junta de freguesia, com a verba que gastam, portanto nem mais nem menos, é a verba que gastam, passavam para nós e nós então aplicaríamos o nosso projeto, que é distinto daquele que a Câmara tem. Imediatamente o Sr. Presidente da Câmara disse que não, portanto que iria assumir a responsabilidade da dinamização do Natal este ano. Portanto, eu agora pergunto-me, que agora que estamos nesta fase, que o Jardim de Natal está praticamente a abrir, mais do mesmo, portanto pergunto qual é a responsabilidade política que o Sr. Presidente da Câmara vai assumir. Portanto, não sei se vai demitir, se vai renunciar ao mandato. Portanto, disse que ia assumir a responsabilidade. Apresenta exatamente o mesmo que apresentou nos anos todos, portanto, uma decoração de Natal fraquíssima, um comércio que nem sequer está envolvido, portanto, fazem o sorteio de Natal com prémios no valor máximo de 6.000 euros no global, quer dizer que isto até envergonha vilas aqui à volta que conseguem ter prémios melhores do que a Câmara Municipal de Évora, capital distrito, e conseguem ter dinamizações bastante mais interessantes. Portanto, eu pergunto-me então o que é que o Sr. Presidente da Câmara, agora até o final do ano, irá apresentar à população. Portanto, será a sua renúncia ao mandato ou se efetivamente vai continuar como dantes, portanto, sem nunca assumir responsabilidade política sobre nada e simplesmente neste deixa andar. Porque efetivamente isto não é só o Natal, não vai muito para além das questões até das religiosas associadas ao Natal, vai precisamente tocar nesta questão fulcral da falta de visão que a CDU tem para a cidade. Portanto, isto é absolutamente inaceitável. Nós andarmos nas nossas ruas e vermos efetivamente aquilo que está a acontecer é efetivamente inaceitável. Portanto, eu deixo aqui o repto, não sei se o Sr. Presidente da Câmara ouve o nosso programa ou não, espero que sim, porque se calhar passa a conhecer um bocadinho melhor também da realidade, que será bem diferente daquela que lhe é reportada diariamente, mas espero que ouça e espero que sinceramente que venha a público apresentar a sua renúncia ao mandato, porque efetivamente isto é lamentável.
Luís, relativamente ao Natal, a aposta do município de Évora foi fraca? Eu ia só dizer o seguinte: é pena que a Patrícia não esteja aqui presente, porque ia ser engraçado com com este pedido do Francisco para que Carlos Pinto Sá apresente a renúncia. Mas teremos de certeza outras oportunidades para que a Patrícia, estando presente, possamos falar sobre isso, porque há muitas razões que poderiam levar o Carlos Pinto Sá a apresentar a renúncia. Pronto, até agora assim não o entendeu, mas quem sabe nunca é tarde para admitir, enfim, a má gestão da Câmara Municipal de Évora. Agora, relativamente ao assunto e a este tema, eu tenho algum receio. Eu nunca consegui perceber muito bem porque é que a Câmara Municipal não investe fortemente nesta quadra, ou digamos, nesta época do ano. Porque, de facto, isto não é só porque é Natal e que, enfim, que é bonito, que temos que investir. Não, é que há todo um contexto que transcende o aspecto religioso, não é? E que importa, de facto, olhar para a gestão das cidades e torná-las ainda mais atrativas, não é? Quer dizer, reforçando a economia local, reforçar a atratividade para o turismo, e depois, naturalmente, que há todo um conjunto de atividades que levam a melhorar aquilo que é o espírito comunitário, aquilo que é o reforço da identificação e do gostar, do sentir gostar de Évora, não é? E aquilo que nós assistimos, sinceramente, eu saio para a rua e penso, quer dizer, às tantas, se é para termos isto, não é? Pá, então, olha, às tantas é preferível não dispersar as fraquíssimas iluminações de Natal e concentrá-las num sítio e fazer uma coisa como deve ser. Mas, quer dizer, mas a verdade é que isto entristece-me. Nós temos Évora, que é a capital de distrito de todo o país, que menos investe nesta época do ano. Não é? Ainda recentemente, acho que foi a semana passada, saiu um digamos, um levantamento de quanto é que os municípios investem nesta quadra. Quer dizer, e Évora é a cidade que aparece com menos investimento, na ordem dos 30 mil euros. Quer dizer, até Beja investe 3 ou 4 vezes mais. E nós vamos a Beja e vimos a programação deste final de ano com um forte investimento. Há constrangimentos, mas há um reconhecimento de que é preciso investir no apoio ao comércio local e na dinamização de iniciativas para afirmar a cidade, não é? E a sua atratividade. Quer dizer, e aquilo que nós assistimos é precisamente o contrário. É uma falta de investimento. Nós temos a oportunidade de, nesta altura do ano, chamar agentes culturais do Conselho e da região e aglutinar tudo. Quer dizer, isto às vezes até com pouco investimento, nós conseguimos fazer grandes iniciativas e ter boas programações. Agora, isto é uma questão de opções. Quer dizer, e já se percebeu que para esta gestão da CDU não é minimamente opção apostar na cidade nesta altura do ano. É preferível fazer um Artes à Rua durante uma semana em setembro, que não vai ninguém, não é? É preferível fazer isso. Quer dizer, e se calhar ter um investimento 4 ou 5 vezes ou mais superior. Pá, são opções, mas é assim, é a Câmara que está a ser gerida pela CDU, a CDU entende que está a fazer bem, mas eu tenho a certeza que a larga maioria, e aqui não estou a identificar só esta maioria como sendo de um partido, não, é uma opinião generalizada dos eburenses, pelo menos daqueles com quem eu falo, e falo muito, com muita gente diferente, que há um sentimento de tristeza quando olham para a cidade de Évora e veem que nesta época do ano temos isto. Quer dizer, e depois há aqui outra circunstância, que é há alguém que viva nos bairros e que queira ir ao centro histórico, é uma complicação, de facto, porque as acessibilidades estão muito condicionadas, de facto a intervenção no Rossio está, para além de se estar a prolongar, está a prolongar naturalmente aquilo que é o impacto negativo no acesso ao centro histórico.
e vimos pouco preocupados, vimos o Executivo da Câmara Municipal pouco preocupada com esse aspecto. As parcerias com o comércio local são, enfim, quer dizer, é a mesma, é copy-paste dos últimos anos, sem um olhar crítico de se podemos fazer diferente. Portanto, eu acho mesmo que a CDU não quer continuar a governar a Câmara Municipal de Évora e por via disso, faz isto, não é? Quer dizer, apresenta-nos isto. E depois quem se sente desapontado são os éborenses. Mas, enfim, mas se não querem ouvir as opiniões, então, bem, não sei, não é? Bem, enfim, sobre, sobre este tema, isto dava de facto pano para mangas, porque objetivamente faz-nos ir sempre a reportar a outras situações, também como o Luís agora o fez, naturalmente, que é muito fácil, e infelizmente é muito fácil, nós hoje conseguirmos destacar aspectos muito negativos desta gestão, não só nesta questão do Natal, mas da gestão cotidiana da cidade. Portanto, de tudo aquilo que nós deveríamos ter e não temos, e nem sequer nisto coloco a questão da visão estratégica de futuro, que eu acho que é um outro patamar. Portanto, acho que no primeiro patamar está a resolução dos problemas do dia-a-dia das pessoas, portanto, tudo o que é infraestrutural, portanto, tudo o que são as condições base para nós desenvolvermos a seguir uma política de futuro para a cidade, com visão estratégica, com implementação de áreas de ação e tudo mais. Agora, efetivamente, aquilo que nós temos é uma porta de saída, porque efetivamente, neste momento, os éborenses quiserem ver iluminações de Natal e ter efetivamente uma oferta neste sentido, têm que sair da cidade, portanto, estamos a funcionar como porta de saída, para que as pessoas vão a outros sítios ver, de facto, o que é que os outros municípios estão a fazer. Aliás, a iluminação de Natal era mais um fator para que outras pessoas de outras cidades viessem à cidade de Évora. Exatamente, portanto aí entra a questão do investimento, não é? Portanto, desta capacitação e da atração de visitantes para conseguir aqui um maior investimento na cidade. E aquilo que acontece é exatamente o oposto, portanto é as pessoas a terem que sair, portanto a irem para outros sítios, a verem realmente o que é que acontece lá fora, porque efetivamente aqui não acontece e é mesmo inexplicável. Portanto, e se nós olharmos também para o que é a passagem de ano aqui, quer dizer, temos um centro histórico espetacular, poderíamos ter aqui uma passagem de ano incrível, portanto é algo que Évora há muito tempo poderia ter cimentado, como outras cidades do país já fizeram, e nunca conseguiu fazer, quer dizer, nunca, em toda a gestão que teve até aos dias de hoje, nunca conseguiu cimentar esta questão. Portanto é uma coisa que eu não consigo mesmo compreender, porque se formos ver outros investimentos que são feitos, e a Câmara de Évora gasta mesmo muito dinheiro em situações que as pessoas nem sequer têm ideia do que é que são, portanto nem sequer têm noção que a Câmara de Évora gasta esse dinheiro, ou às vezes até eventos que passam completamente ao lado da maior parte dos éborenses, que as pessoas nem sequer compreendem que a Câmara de Évora gasta mesmo muito dinheiro. Portanto, podemos falar do Artes à Rua, podemos falar do Festival Imaterial, podemos falar da própria Feira de São João. Como é que é possível a Feira de São João continuar a custar mais de 1 milhão de euros? À Câmara de Évora, sensivelmente 1,5 milhão de euros por ano. Quer dizer, como é que é possível uma Câmara com a realidade de Évora continuar a gastar este dinheiro e não desenvolver as estratégias necessárias para conseguir diminuir este esforço de investimento e não diminuindo naturalmente a qualidade, porque é possível fazer, há estratégias que podem ser desenvolvidas e é possível efetivamente fazê-lo. É preciso, aliás, basta ver na tabela, portanto, se a Câmara fizesse um apanhado, que não costuma fazer, de quanto é que gasta, conseguia perceber lá nos maiores gastos, tirando a parte dos artistas, conseguia perceber onde é que conseguia efetivamente desenvolver políticas e estratégias para ter um investimento mais sustentável. Mas não é isso que infelizmente acontece. E aí, eu não sei se é de facto uma diretriz política desta gestão da CDU, não sei se é de facto uma grande incapacidade de conseguirem perceber que efetivamente podiam fazer diferente, não sei se é falta de vontade, portanto também me dá a sensação que pode estar isso em causa, portanto nem querem nem saber o que é que acontece, se poupa ou não se poupa, portanto no futuro já não vai ser, não vão ser eles a ter responsabilidade de gestão, portanto sabem perfeitamente que a Câmara está perdida, por isso não se preocupam mais. Eventualmente pode ser isso que está a acontecer. Agora, efetivamente,
efetivamente quem está a sofrer com isto tudo somos nós, évorenses. E depois, naturalmente, que sentimos alguma vergonha deste tipo de gestão, porque não nos dá aquilo que efetivamente outros municípios têm, e às vezes com condições, não são as melhores condições financeiras, não são os maiores orçamentos, simplesmente é preciso ter alguma criatividade. E eu insisto nisto, já no último programa falei nesta questão da criatividade, porque efetivamente ela é necessária. Nós, para trabalharmos com uma realidade financeira difícil, com recursos humanos que nem sempre podem ser os mais qualificados para todas as áreas que precisamos efetivamente ter muita criatividade e naturalmente motivação, força de vontade, por aí fora. Mas a criatividade é de facto central para nós conseguirmos desenvolver as ideias que nos levem a ter depois os resultados que ambicionamos, ou pelo menos que satisfaçam a população. Mas isto é possível acontecer, Claro que nisto tenho sempre aqui algum receio, mesmo desta visão que o Luís apresenta. Porquê? Porque nós sabemos também como é que funciona o PS nisto, não é? Portanto, o PS nestas situações é carregar em despesa, como a CDU faz com a área da cultura, o PS faz muitas vezes com a área dos eventos, carrega em despesa, portanto constrói dívida e depois para a frente quem vier que trate dela. Nós sabemos que foi assim no passado, portanto na Câmara de Évora, foi assim no nosso país, portanto é assim que funciona a gestão socialista, não foi só na Câmara de Évora, foi noutras, quer dizer, então aqui Reguengos ao lado, que é um exemplo também inequívoco disso, portanto isto também é perigoso, portanto por isso é que eu acho que é preciso criatividade, porque não basta assinar o cheque, é preciso efetivamente perceber que o investimento tem que ser sustentável. Eu acho que isto é possível, eu acho sinceramente é possível. É preciso naturalmente ter outra estratégia política. Luís, é possível? Eu tive aqui um problema técnico, portanto, se houver alguma confusão aí com a qualidade de som, Ana, por favor, que me diga. Mas relativamente àquilo que o Francisco estava a dizer, é engraçado porque como a gestão do governo PS foi exemplar do ponto de vista da gestão financeira e da gestão económica, e com isso Não foi esvaziou. exemplar, não foi exemplar. Não, com isso esvaziou um argumentário demagógico que o PSD estava a tentar criar. Então e a Eu percebo Troika que e ainda o esteja. Sócrates? Não, eu percebo que o Francisco Isso foi ainda esteja exemplar? a digerir aquilo Olha, o que Carlos foi a Lourinho boa é um grande gestão apoiante do económica. Sócrates, portanto podes Não falar com ele podemos sobre isso. relacionar as coisas, isso é o mesmo que estar a relacionar digamos, o Henrique Sinsim com Cavaco Silva ou com outro Bem, o político, Cavaco que não Silva tem foi nada a ver exemplar uma coisa na com gestão do outra. país. Foi Então um a construção da exemplo. habitação pública. Foi um exemplo espetacular. Nós não podemos relacionar políticos, até porque os ciclos são completamente diferentes, até porque nem seria justo para Carlos Jorrinho, nem para o PS, desta altura, desta data, relacioná-lo com o passado. É o mesmo que relacionar o PSD também com os vereadores da oposição do PSD dos anos 90 ou dos anos 2000. Portanto, o Francisco sabe que uma coisa Não não tem temos nada a vergonha ver deles, com a atenção. outra. Não se Pelo contrário, não é muito questão de orgulho ter no trabalho vergonha. que construíram. Não é questão de ter vergonha, é que as pessoas são diferentes, as visões são diferentes, os conhecimentos e a garra das pessoas são diferentes e, portanto, não podemos estar a comparar. Aliás, dou um exemplo. Nós temos a atual gestão da CDU que tem esta visão para a cidade e até neste tema que estamos aqui a tratar desta quadra do ano, não é? E nós olhamos para a gestão do Dr. Abílio Fernandes e as pessoas também se recordam que a cidade, nessa altura, tinha uma dinâmica completamente diferente. E, portanto, não é porque estarmos a associar Carlos Pinto Sá a Abílio Fernandes que o argumento passa a ser válido. Não é. Aliás, eu recordo-me de caminhar pela cidade quando era miúdo e recordo-me do espírito que se sentia. Havia música nas ruas do centro histórico. Portanto, havia, enfim, um espírito comunitário e havia uma alegria que hoje, infelizmente, não há. E aquilo que nós temos e aquilo que precisamos, de facto, é de alterar esse paradigma. Como eu disse, eu não sei se é uma questão ideológica, se é, enfim, mas acredito que de alguma forma possa ser, porque eu não encontro outra justificação para, em Évora, no panorama nacional, sermos a cidade que apresenta este programa. Aliás, às tantas, é preferível viver numa cidade mais de pequena, numa cidade de menor dimensão e mais organizada do que viver em Évora. E é este sentimento que não pode continuar
a perdurar naquilo que é o sentimento dos évorenses, de quem cá vive e de quem cá trabalha. Precisamos de alterar e, de facto, afirmar Évora como uma cidade que seja capital de distrito, que seja uma referência e que, através dessa cidade, projete também o Alentejo e projete a região. É assim que nós devemos de encarar. E, portanto, isto é preciso ter aqui uma projeção estratégica e planear de uma forma sustentável, até para desmistificar esta ideia que o Francisco estava a tentar passar, que é preciso despejar dinheiro para as coisas acontecerem. Não é verdade. Nós podemos e devemos preparar projetos com a comunidade e para isso, para nós convidarmos, por exemplo, os coros que existem no nosso concelho, não é? E temos vários. As bandas filarmónicas, por que não? Porque é que uma banda filarmónica não pode participar nesta quadra natalícia? Porque é que as associações que de alguma forma organizam as suas atividades não podem ser projetadas para o nível do concelho? Dou o exemplo, a União das Freguesias Bacila e Senhora da Saúde vai organizar uma aldeia de Natal no próximo sábado. É um evento que, com pouco do ponto de vista financeiro, se consegue fazer uma grande iniciativa envolvendo muita gente, mais de 30 entidades que estão envolvidas a participar aqui. Portanto, o Centro Histórico, a freguesia do Centro Histórico também tem aquela feira das tralhas, não é? É assim o nome, não é? Exato. Portanto, do âmbito também do Natal. E aquilo que temos é um município, é uma Câmara Municipal pouco inteligente do ponto de vista estratégico e pouco inteligente do ponto de vista aglutinador e depois, enfim, colhe estes frutos que é uma época do ano com pouca vida e com pouca felicidade, porque é isso que nós precisamos e, portanto, precisamos de Évora com mais futuro e com um futuro melhor para todos os évorenses. Deixa-me só dar uma nota, Luís, em relação ao que disseste, em relação ao Dr. Abílio. Eu concordo com o que disseste, mas é importante dizer aos évorenses que o Dr. Abílio Fernandes, a gestão dele, deixou 70 milhões de dívida em Évora. Portanto, pois, de facto claramente. fez, mas fez com um encargo financeiro brutal. Portanto, os jovens, todos nós que nascemos, entretanto, portanto, durante a gestão do Dr. Abílio e por aí fora, têm estado a pagar constantemente uma dívida brutal daquilo que ficou para trás. Portanto, fazer assim é fácil, não é? Sim. Ora, muito bem, a terminar então o nosso programa, vamos então ao sim, não ou talvez. Francisco? Eu hoje trago um tema que me preocupa muito, portanto, esta postura do Sr. Presidente da Câmara de Évora em relação à Capital Europeia da Cultura. Portanto, durante muito tempo o PCP agitou a bandeira que a Capital Europeia da Cultura era deles e eles é que tinham conseguido e tudo mais, quando isto de facto é uma conquista de muitas entidades, é uma conquista das pessoas e não dos partidos, e agora que de alguma forma o Sr. Presidente da Câmara sentiu que a Capital Europeia da Cultura vai de facto acontecer sem a mão dele e a mão do partido dele, tentou, ou pelo menos está a tentar cortar o financiamento com que se tinha comprometido por parte da Câmara Municipal e a desenvolver uma postura que, quanto a mim, é terrorista de instigar associações culturais e instituições europeias contra a Capital Europeia da Cultura, portanto, na ótica da política da terra queimada, portanto, de tentar destruir aquilo que esta cidade estava e este território estava a tentar construir com muito atraso, mas agora que sentiram que finalmente as coisas avançavam, estão a tentar de facto construir uma narrativa muito negativa e isto é mesmo muito triste. Portanto, o meu não para esta postura lamentável do Sr. Presidente da Câmara de Évora. Luís, sim, não ou talvez? O tema que eu trago até cabe nesses três. No fundo, eu olho para esta semana e vejo que foi marcada pelo dia 10 de dezembro, portanto, que é o Dia dos Direitos Humanos. Enfim, para alguns pode ser uma utopia, mas na verdade é um direito universal, é um direito pelo qual todos temos responsabilidades e que infelizmente está longe de ser uma realidade. Mas destaco esta semana marcada por este dia e digamos que dizer que cabe também a todos nós lutar para que de facto os direitos humanos sejam um direito para todos.
Ora, muito bem, assim chegamos ao final do Se Não ou Talvez desta semana. Já sabe, pode voltar a ouvir e a ver este e outros programas em dianafm.com. Tenha uma boa tarde e uma boa semana.